Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de divisões do sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. No vídeo anterior, nós estudamos a via reflexa motora. Naquela oportunidade, a gente aprendeu que a partir de um órgão-alvo parte um neurônio sensorial que leva a informação da periferia em direção ao sistema nervoso central, no caso, a medula espinal. Na medula espinal, ocorre uma sinapse entre o neurônio sensorial com o neurônio motor. Este neurônio motor conduz agora a informação do sistema nervoso central em direção à periferia. Porém, este neurônio motor não faz uma sinapse do sistema nervoso central, da medula espinal, diretamente com o órgão-alvo. Antes, ocorre uma sinapse em uma região especializada chamada de gânglio. Assim, a gente pode perceber que chega no sistema nervoso central, chega na medula, um neurônio sensorial. Saem da medula espinal dois neurônios motores. O primeiro neurônio motor sai da medula e vai em direção ao gânglio. No gânglio ocorre uma sinapse. A partir do gânglio, um outro neurônio sai do gânglio e vai inervar o órgão-alvo. Podemos perceber, portanto, que tanto no sistema nervoso autônomo simpático quanto no sistema nervoso autônomo parasimpático, a primeira via eferente é compreendida por um neurônio pré-ganglionar, ou seja, o neurônio que sai da medula e vai em direção ao gânglio. Já a segunda via eferente é compreendida por um neurônio pós-ganglionar, o neurônio que parte do gânglio e vai em direção ao órgão que vai ser inervado. Isso ocorre tanto para o sistema nervoso autônomo simpático quanto também para o sistema nervoso autônomo parasimpático. Uma diferença seria a origem da primeira via eferente, ou seja, a origem dos neurônios pré-ganglionares. No sistema nervoso autônomo simpático, os neurônios pré-ganglionares originam em algumas regiões. Já no sistema nervoso autônomo parasimpático, esses neurônios pré-ganglionares vão originar em outras regiões. Vamos ver quais são essas regiões. Os neurônios pré-ganglionares da divisão simpática sempre vai originar nos níveis torácico e também lombar da medula espinal. Já os neurônios pré-ganglionares da divisão parasimpática originam no encéfalo e também no nível sacral da medula espinal. Vamos ver com uma ilustração para que isso fique mais claro. As fibras pré-ganglionares da divisão simpática emergem da medula espinal nos níveis torácicos, ou seja, de T1 até L2. Como esses neurônios pré-ganglionares estão emergindo na região torácica e também na região lombar, nós falamos que esses neurônios emergem da região tóraco-lombar, ou seja, uma região torácica e outra região lombar. E conforme nós vimos, esses neurônios pré-ganglionares fazem sinapses em gânglios. Vamos ver a distribuição dos gânglios do sistema nervoso autônomo simpático. Os gânglios estão divididos em troncos simpáticos, gânglios colaterais e também glândula suprarrenal. O tronco simpático compreende uma das duas cadeias de gânglio simpático que estão localizados paralelamente à coluna vertebral. Perceba um detalhe. O neurônio pré-ganglionar parte da região tóraco-lombar no sistema nervoso autônomo simpático e alguns desses neurônios fazem sinapse no tronco. Do tronco sináptico
parte neurônios pós-ganglionares que vão inervar diferentes órgãos. Já outros neurônios do sistema nervoso autônomo simpático não fazem sinapse nos troncos simpáticos, porém fazem sinapses nos gânglios colaterais. São os gânglios colaterais: o gânglio celíaco, o gânglio mesentérico superior e o gânglio mesentérico inferior. Perceba que a partir desses gânglios partem neurônios pós-ganglionares que vão inervar órgãos, seja do sistema digestivo, seja do sistema urogenital. Portanto, gente, do gânglio celíaco parte neurônios que vão inervar fígado, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, esses dois últimos já a partir do gânglio mesentérico superior, e além disso, o gânglio mesentérico inferior também inerva parte do intestino grosso, além disso, inerva rins, ureteres, bexiga urinária e os genitais. Então veja bem, gânglio celíaco, gânglio mesentérico superior e gânglio mesentérico inferior têm como função inervar órgãos, seja do aparelho digestivo, seja do aparelho urogenital. A glândula suprarrenal é considerada um gânglio simpático modificado que está localizado fora do tronco simpático. Vamos ver agora a divisão parasimpática. Na divisão parasimpática, os neurônios pré-ganglionares emergem do mesencéfalo ponte bulbo, ou seja, do tronco encefálico, ou também os neurônios pré-ganglionares emergem a partir dos níveis segundo e quarto do nível sacral da coluna vertebral. Perceba um detalhe: esses neurônios pré-ganglionares emergem ou da região encefálica ou da região sacral. Por isso, a divisão parasimpática também é conhecida como crânio-sacral. Ocorre que os gânglios do sistema nervoso autônomo parasimpático estão localizados próximos ou até no interior dos órgãos inervados. Esses gânglios são chamados de gânglios terminais. Se nós olharmos nessa figura ao lado, perceba que as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático normalmente são muito grandes. São grandes, pois essas fibras fazem sinapses com gânglios que estão muito próximos ou até mesmo dentro dos órgãos que serão inervados. Estes são os gânglios terminais. Uma diferença que vocês podem perceber ainda nessa figura se refere a alguns neurônios da divisão cranial do sistema nervoso autônomo parasimpático. Em uma outra oportunidade, a gente vai falar a respeito dos nervos cranianos. São 12 pares de nervos cranianos, porém, desses 12 pares, 4 são de interesses para o nosso estudo no momento. São os nervos cranianos de interesse: o nervo oculomotor, ou seja, o terceiro par de nervo craniano; o nervo facial, o sétimo par de nervo craniano; o nervo glossofaríngeo, o nono par de nervo craniano; e o nervo vago, o 10º par de nervo craniano. Perceba um detalhe interessante a respeito desses nervos que têm um componente parasimpático. Se nós olharmos o terceiro par de nervo craniano, o nervo oculomotor, perceba que o neurônio pré-ganglionar faz sinapse no que nós chamamos de gânglio ciliar. A partir do gânglio ciliar emerge um neurônio pós-ganglionar que vai inervar o órgão-alvo, no caso, o olho. Se nós olharmos agora o sétimo par de nervo craniano, o nervo facial, perceba que esse nervo faz sinapse com 2 gânglios. Um é o gânglio pterigopalatino e o outro é o gânglio submandibular.
A partir desses dois gânglios vai partir neurônios pós-ganglionares que vão inervar os órgãos-alvo. Quando nós vemos o nervo glossofaríngeo, ou seja, o nono par de nervo craniano, este faz sinapse com o gânglio óptico. E a partir do gânglio óptico emerge o neurônio pós-ganglionar, que vai fazer sinapse também com os órgãos-alvo. O mesmo não acontece para o 10º par de nervo craniano, ou seja, para o nervo vago. Isso porque o nervo vago distribui para inúmeras vísceras ao longo do nosso corpo, e cada uma dessas vísceras apresenta um gânglio em específico. Se nós compararmos agora, podemos ver algumas diferenças em relação ao tamanho das fibras pré- e pós-ganglionares, tanto para o sistema nervoso autônomo simpático quanto para o sistema nervoso autônomo parasimpático. Veja, no sistema nervoso autônomo simpático, normalmente o neurônio pré-ganglionar é curto. Por sua vez, ainda no sistema nervoso autônomo simpático, o neurônio pós-ganglionar normalmente é longo. Se nós olharmos agora a respeito do sistema nervoso autônomo parasimpático, perceba que isso inverte. O neurônio pré-ganglionar no sistema nervoso autônomo parasimpático normalmente é longo. Por sua vez, o neurônio pós-ganglionar no sistema nervoso autônomo parasimpático normalmente é curto. No vídeo a seguir, nós vamos ver a função de sistema nervoso autônomo simpático em relação ao sistema nervoso autônomo parasimpático e, além disso, nós vamos ver quais são os neurotransmissores que estão envolvidos nessas duas porções, o sistema nervoso autônomo simpático e também no sistema nervoso autônomo parasimpático. Por hora, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se você chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve.